Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a, junto comigo, ser impressionados pela palavra de Deus. Vamos orar nessa ocasião e logo em seguida vamos conhecer qual será o tema que o Senhor vai utilizar para chamar a minha e a sua atenção e quem sabe até mesmo nos incentivar, nos proporcionar uma mudança de vida. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua santa palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar com autoridade aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a Tua paz e presença. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é língua venenosa. Olha só que tema! Vamos ver qual será o texto bíblico? Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Isso mesmo, Salmos 34. Nós vamos ler aqui o versículo 13. Olha só o que diz, ó. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Que verso interessante. A meditação apresentou uma alegoria real para servir como base para a reflexão minha e sua. Ele trouxe aqui um molusco chamado Conus geographus. Esse animal, ele tem ali uma espécie de língua, em que nessa língua existe algumas toxinas e venenos. Para você ter ideia, uma das toxinas que essa língua tem é de conseguir anestesiar a sua vítima de maneira muito rápida e efetiva. Para você ter ideia, a toxina que faz esse efeito, ela é mais poderosa do que a própria morfina. Ela é tão de um jeito que quando a vítima, de certo modo, é atacada por esse molusco, ela nem percebe que está sendo atacada e nem percebe que está sendo envenenada. E olhe que o veneno desse molusco, ele tem um poder capaz de matar até mesmo 20 pessoas. E aí a gente se utiliza desse exemplo desse molusco, da potência mortífera e assassina que a língua desse molusco tem, para a gente refletir sobre aquilo que a Bíblia apresenta sobre o mau uso da nossa língua. Afinal de contas, o tema de nossa meditação é língua venenosa. E nós podemos notar que a Bíblia ela dá uma certa atenção a esse assunto. Porque, de fato, a nossa língua ela tanto pode abençoar, agregar, fazer uma pessoa crescer, amadurecer. Ou seja, ela pode ser usada de maneira positiva, como também ela pode ser usada de maneira negativa. Ela pode destruir, ela pode separar, ela pode assassinar as outras pessoas. E aqui nós precisamos refletir como eu, como você tem usado a sua língua. Como eu e você temos usado os nossos lábios. Será que nós não precisamos seguir o conselho de Davi, que foi o responsável por esse salmo? Será que não há necessidade da gente refrear a nossa língua e ter o cuidado devido para não utilizar os nossos lábios de maneira dolosa, ou seja, de maneira maldosa para com as outras pessoas? Interessante, porque aqui a meditação trouxe um outro verso, agora em Tiago 3,8, que diz o seguinte, ó. Adverte que a língua é mal incontido, cheio de veneno mortal. Olha como Tiago, ele analisa a língua humana e veja como está bem parecida com a língua do molusco, Conus geographus, que foi apresentado no início. Percebe que nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos refletir. Por que, Davi, nós precisamos refletir? Porque talvez eu e você não usemos a nossa língua para essa finalidade.
Mas será que nós não temos dado audiência a pessoas que utilizem a língua dessa forma? Porque, biblicamente, meus queridos, se a gente está dando audiência, se a gente está dando palco, se a gente está, quem sabe, até mesmo rindo, a gente se torna, vamos dizer assim, coautor do mesmo pecado. Ah, Davi, mas eu só ouvi, mas eu não falei, não fui o responsável por pronunciar tais palavras. Pois é, mas só em estar na roda dos escarnecedores, a gente também já é identificado como escarnecedor. Percebe como é, vamos dizer assim, importante esse assunto? Outro ponto que foi apresentado aqui é a questão de como é difícil a gente, de certo modo, colocar freios na língua. Certa vez, os discípulos, quando estavam ali ouvindo as palavras de Jesus no Sermão do Monte, eles chegaram para Jesus e falaram isso aqui, ó, no capítulo 5, verso 22 de Mateus. Está, cadê? Que, sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Quem é que pode ser salvo? Se a gente for considerar dessa forma. A nossa situação, e muitas vezes a situação religiosa é da seguinte forma. Nós não gostamos do traidor, mas adoramos um assunto de traição. Não é assim? Quando surge uma fofoca, um burburinho, a gente logo fica ali querendo saber. Eu falo por mim. Eu gosto muito de conversa. E esse é um ponto que eu preciso dar a devida atenção. Porque por mais que eu não tenha o hábito de estar comentando, de estar maldando, de estar difamando as outras pessoas, eu ainda tenho, de certo modo, uma inclinação a gostar de ouvir a conversa sobre a vida das outras pessoas. E isso não condiz com o cristão. Isso não condiz com o Filho de Deus. Se essa é sua luta também, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, olhando para eles, disse: para Deus, tudo é possível. Ou seja, queridos, por mais difícil que seja resistir às tentações de ter uma língua venenosa, para Deus, tudo é possível. O que cabe a mim e a você é buscarmos a mais e mais a presença de Deus. Termos mais e mais momento com Deus. Porque é dessa forma que a gente vai não somente ocupar a nossa mente, o nosso tempo, mas a gente também vai adquirir mais e mais características e atributos da pessoa com quem a gente passa mais tempo. Não é assim? Quando nós passamos muito tempo com uma pessoa, logo estamos parecendo com ela, quem sabe até falando igual a ela? Pois é, imagina só o que vai acontecer comigo e com você, quando passarmos mais tempo em exposição na presença de Deus. Ao invés de termos uma língua venenosa, teremos uma língua abençoada, uma língua santa, que ao invés de gastar tempo pronunciando, falando coisas ruins e maldosas sobre as outras pessoas, a gente vai utilizar o dom da língua, o dom da fala, para falar coisas louváveis, coisas boas e agradáveis. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa é a promessa, essa é a bênção que o nosso Deus quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida. E essa bênção se encontra no livro de Sofonias 3:9. É isso que eu e você devemos buscar. É isso que eu e você devemos clamar aos céus, para que o nosso dom de falar seja para louvar e engrandecer o nome de Deus, seja para abençoar, seja para ver o lado positivo das pessoas, seja para enaltecer aquilo que elas têm de bom, ao invés de falarmos sobre aquilo que elas têm de ruim. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. E a advertência de hoje, a língua venenosa, não vem a ser o meu e nem o seu caso, mas que, de fato, a gente tem uma língua completamente diferente. Uma língua que, ao invés de destruir com o que ela pronuncia, mas que ela venha a construir com o que saia dela. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe e que te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.